Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao tema tratamento de doença de Crohn. O tratamento dessa doença ele pode ser clínico ou cirúrgico, muitas vezes associado, tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Temos medicamentos orais, medicações de uso tópico e medicações injetáveis. O corticoide é um comprimido muitas vezes utilizado como um indutor de resposta. Então, naquela fase inicial ou quando o paciente que já está em tratamento, mas tem uma reativação da doença, o corticoide, seja ele oral ou nos casos mais graves por via endovenosa, é uma droga de indução de resposta. Nunca um corticoide vai ser utilizado para manutenção do tratamento, apenas para indução da resposta. Tanto para indução quanto manutenção de tratamento, nós podemos utilizar em algumas, a depender da localização e da intensidade da doença, a sulfasalazina, a mesalazina ou azatioprina metotrexato. A sulfasalazina e a mesalazina seriam como anti-inflamatórios para o intestino. Entendam bem, existe uma diferença entre anti-inflamatórios que nós utilizamos para tratamento de dores nas juntas, dores nas costas. Esse medicamento, normalmente, ele está contraindicado no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, porque eles podem piorar essa doença. O aminosalicilato, a sulfasalazina e a mesalazina, eu estou dizendo aqui que são anti-inflamatórios para facilitar a compreensão. São utilizados nas doenças de cólon, mesmo que na doença de Crohn, quando há envolvimento de cólon, e naqueles casos mais leves. Também existem a mesalazina na forma de tratamento tópico. O que é isso? O supositório e o enema. São medicações, são apresentações da mesalazina em que nós podemos introduzir diretamente no intestino para fazer uma ação local, para potencializar aquele medicamento que o paciente está tomando pela boca, em comprimido. Então, o supositório é uma draga, é um comprimido que ele vai introduzir no intestino, e o enema é um preparado líquido, meio gelatinoso, que ele também introduz no intestino como um tratamento complementar. Para as formas que não respondem a esse tratamento ou formas a depender da localização da lesão em doença de Crohn, quando há o envolvimento, por exemplo, do intestino fino, o intestino delgado, os imunossupressores são drogas que são utilizadas. Então, nós podemos utilizar a azatioprina, que é um comprimido, ou metotrexato. No Brasil, nós temos apresentação tanto oral, comprimido, quanto subcutâneo. Porém, para o tratamento da doença de Crohn, nós utilizamos a apresentação subcutânea. A indicação entre uma escolha ou outra vai depender de alguns fatores que o médico vai individualizar com o paciente. Caso o paciente não responda a essas medicações, que são ditas tratamento convencional, a terapia convencional, ou se ele já se apresente ao diagnóstico com uma forma mais grave da doença, então quando ele apresenta estenoses, quando apresenta fístula ou com um quadro clínico muito grave, muitas vezes vai ser necessário a associação da chamada terapia biológica, que são medicamentos injetáveis, são drogas mais potentes de última linha, são as drogas mais potentes para o tratamento da doença de Crohn. Dentre elas, nós temos os anti-TNF, como infliximab, adalimumab, certolizumab. Temos os anti-integrinas, como o vedolizumab. E temos as anti-interleucinas, como o ustekinumab. Essas drogas podem até ser utilizadas em sua fase inicial. O paciente teve diagnóstico e eu já vou começar o tratamento com essas drogas, apenas quando a gente tem essas apresentações mais graves da doença. O tratamento cirúrgico também vai ser individualizado. Não é todo paciente que tem a doença de Crohn que obrigatoriamente vai ter indicação de tratamento cirúrgico. Quando eu tenho indicação de cirurgia? Classicamente, quando eu tenho fístulas, sejam elas fístulas perianais ou fístulas de uma alça intestinal para outra, ou da alça intestinal para outros órgãos ou para outra região da pele, e quando eu tenho estenoses, sejam elas estenoses inflamatórias ou cicatriciais. Estenose, aquela constrição, aquela redução do calibre do intestino que a gente mencionou no vídeo anterior.
Esses casos, caracteristicamente, eu vou precisar aliar o tratamento cirúrgico ao tratamento clínico. Então, nesses casos, é fundamental uma equipe multiprofissional em que um gastroenterologista especialista em doença inflamatória vai trabalhar em conjunto com um coloproctologista, o cirurgião também especialista em doença inflamatória intestinal. Em termos gerais, é isso que eu tinha para falar sobre o tratamento da doença de Crohn. Até breve!